sejam bem-vindos ao programa Caminhos do Bem. Eu sou o Bob El Show e hoje nós estamos aqui em nosso estúdio para falarmos sobre a importância das melipônias para a preservação do meio ambiente e produção de alimentos. Andréa Soares Santana, ela que é condutora de visitantes das unidades de conservação e produtora e mediadora de eventos socioculturais. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada, Bob. Um prazer enorme estar aqui, principalmente para falar sobre o assunto que a gente vai falar agora, que é de imensa importância, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de grandes alterações climáticas, de problemas, né, que a gente vê realmente que impactam completamente na produção de alimentos. Então, eu só tenho muito a te agradecer, te parabenizar por esse trabalho lindo, né? E vamos para esse bate-papo, assim, que é muito legal falar sobre as melipônias, falar sobre o meio ambiente, a nossa participação, né, dentro desse ecossistema. E muito obrigada por essa oportunidade. Nada, é isso, a nossa missão é essa, né? O programa Caminhos do Bem, Caminhos do Bem tem essa finalidade, que é levar a todos vocês sempre alguma coisa que vai trazer benefício, ou para a natureza, ou para a gente, seja qual for o benefício, a importância do Caminhos do Bem, né? Qual é a diferença entre condutor e visitante e guia de turismo? Tem a diferença, né? Sim, tem uma diferença. Muito legal você perguntar isso, porque às vezes as pessoas ficam um pouco confusas. Principalmente porque eu trabalho muito em parceria com os agentes, né, de turismo, com os guias de Maricá. E a nossa diferença, assim, os condutores, eles geralmente eles são formados pela instituição responsável pela unidade de conservação em questão. A minha formação é pelo INEA, né? O INEA abriu um edital, onde ele, né, tinha alguns requisitos, principalmente ser morador do entorno da unidade, e eu fiz esse curso. E a questão do condutor, ele é isso, ele é uma questão muito mais imersiva, você conhece muito mais esse ecossistema de unidades de conservação. Já o guia, ele tem muita questão da beleza cênica, né? Aquele histórico do lugar onde ele está levando, né, o turista. E por isso que eu acho legal a gente trabalhar sempre em parceria, porque da mesma forma que o condutor tem sempre a agregar, né, aos turistas, aos próprios guias, nós também, condutores, precisamos muito do apoio dos guias, porque eles, com a questão da formação, eu também tenho, né, cadastro, mas o guia, ele já tem uma formação maior, com aqueles cuidados, né, na locomoção de um turista. Então ele tem uma visão muito mais ampla na questão geral, né, quando você fala de um passeio turístico. O condutor, ele está sempre ali dentro das unidades ou do entorno, né? Então nós temos, assim, não é uma limitação, é porque a nossa função como condutor é apresentar sempre ao visitante detalhes que às vezes passam numa simples visita, né? Num simples passeio turístico. No passeio turístico você quer muito mais aproveitar a beleza, registrar as fotos. Já com o condutor não, é uma coisa muito mais imersiva. Você vai falar sempre, né, dos biomas, você vai falar da riqueza geológica daquela sua unidade. Então o trabalho é o mesmo, a diferença um é muito mais imersivo, daí até a questão do nome do meu projeto, né, Caminhos e Fazendas Pedagógicos, porque a gente é muito mais uma aula de campo, né, como visitante, como turista. Então é isso, mas o ideal é que a gente sempre trabalhe junto, um enriquecendo sempre o trabalho do outro. Verdade. E o que é esse turismo pedagógico, né? Bob, o turismo pedagógico, turismo pedagógico é uma área que tem crescido muito, né? Ela já vinha com crescimento. Desculpa, não vou aproveitar o nosso tempo até para falar, depois eu te dou as referências. Sim. Mas o turismo pedagógico, ele já vinha crescendo bastante. Com a pandemia, como tudo, né, deu aquela parada, e passou a pandemia, quem sobreviveu, né, tudo aquilo que a gente passou, parece que aproveitou e juntou forças de tudo que tinha de bom ainda pra gente, porque foi um momento muito delicado. Foi, com certeza. Sair vivo daquele momento, eu acho que era a maior conquista para cada um, né?
E quando a gente se viu, né, de volta para o mundo, sem saber que mundo era esse que nos esperava, eu achei muito legal, porque muitos projetos que estavam caminhando muito lentamente, eles deram uma acelerada. Da mesma forma que a questão da medicina, né, que a gente vê que os estudos para uma vacina, então teve que ser um momento meio que ou vai ou racha. E isso deu uma startada maior ainda nesse segmento. Porque antigamente, né, você falava dos passeios escolares. O passeio escolar era aquele que a criança ia, se divertia, era aquela questão só de festa. Hoje os estudos mostram que a educação, ela tem que estar não só na sala de aula. Isso. Quando você fala da questão cognitiva, não é só o livro, o quadro, a fala do professor que vai fazer o aluno, né, absorver aquele conhecimento. E aí entra com força total o turismo pedagógico, porque ele une o lazer e as aulas em campo, né? Quando você usa a expressão aula de campo, a criança já vai pensar, eu vou estudar. Só que quando ela se vê, no meu caso como condutora, né, dentro de uma área de proteção ambiental, ela começa a vivenciar, né, aquele bioma, aquele ecossistema, ela consegue enxergar muitas das vezes o papel dela que está sendo passado desde casa, mas quando ela se vê, né, dentro daquele ambiente, isso é diferente, né? Às vezes até quando a gente fala com o filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não adianta, a gente não consegue pegar um caminho muito rápido, mas às vezes quando você está dentro, né, de uma floresta e você fala, olha, se a gente não fizer silêncio, pode aparecer, né, determinado animal, estamos dentro da casa dele, ele busca ali aquele cognitivo, faz aquela ligação até na questão da obediência. Então ele começa a abrir um novo olhar, inclusive com as pessoas que lidam com eles. Então o turismo pedagógico ele ganhou muito, né, com a pandemia, porque as escolas se viram meio que perdidas, porque foram muitos traumas, foram muitas questões, então tiveram que se abrir realmente, né, para esse mundo, e eu acho que todo mundo teve muito a ganhar, porque a gente entra numa trilha, a gente entra, né, em um patrimônio histórico-cultural, e você tem a oportunidade de mostrar para eles que aquilo que eles estudam, que muitas vezes eles falam, quando que eu vou usar isso? E aí você coloca eles na prática, né? Lembra aquela sua aula de matemática? Isso. Lembra quando o professor falou, é aqui que agora a gente tem que falar, como é que é aquela fórmula? Né? Na aula de história, eu trabalho muito com a Fazenda Itaucaia, né? Então quando a gente fala de colonização, de escravidão, fica tudo, como não acontece mais, fica tudo muito acha que não acontece mais, mas quando você coloca dentro do ambiente, isso flui com muito mais, né, facilidade. Verdade. E qual é a importância, né, dos patrimônios naturais, culturais e patrimônios como ferramentas pedagógicas? Porque você pode aproveitar vários cenários, né, ali, para você trabalhar e mostrar a importância daquela preservação, daquele cuidado, né? Até engraçado, eu vindo pra cá, eu deparei com um cacho de sementes, né? E eu saio assim coletando tudo. Desde que não seja numa unidade de conservação permanente, que de uma unidade assim nada se tira. Então, você poder usar as ferramentas ambientais, as ferramentas patrimoniais, é isso que a gente estava falando agora. É quando você coloca a teoria que foi ali na sala de aula em prática. Né? Você vê uma semente no chão, se você está com uma criança ou qualquer outra pessoa do lado, aquele olhar que você lança ali, né, na questão ambiental, é bonita, é uma semente alada. Se você está com uma criança, você já explica o porquê daquela semente ser alada, a necessidade que aquela árvore ela tem de dispersar aquela semente dela o mais longe possível. Aí você já vai para aquela aula de ciências, onde a gente fala, né, da formação de uma floresta, né, das árvores primárias, das secundárias. Então, é o que eu falo, pode ser uma pedra, mas ela vai ser pedagógica. Tudo depende do seu olhar. Verdade. E quais os benefícios, né, das saídas de campo para os alunos? No caso, uma coisa até assim, é como se fosse um passeio para eles, né? Só que, na realidade, ele está vivendo aquela parte teórica toda que ele teve na prática, né? É uma experiência totalmente diferente. Muito diferente. E hoje eu ouvi até um depoimento que foi muito importante até para o meu trabalho,
né? Recebi um convite até para uma palestra no Instituto, e é onde eles não percebem, né, que aquele conteúdo, aquela importância que vai ter é quando ele estiver realmente na vivência, né? Porque muitas das vezes, né, como eu citei a matemática, né, tem dias que quando eu faço o atendimento às escolas na fazenda, quando as crianças saem e falam assim: tia, se você tivesse sido minha primeira professora de história, né, eu acho que eu ia amar a história, eu nunca vi a história dessa forma. É verdade. Então, a vivência, ela é muito importante, né, para fazer o indivíduo entender a importância dele naquele lugar, para ele despertar a questão do pertencimento, porque quando você sente que aquela história pertence a você, aquela preservação pertence a você, o envolvimento ele é muito diferente, né? Então, ter essa oportunidade de levar o conhecimento dessa forma tão natural. E o principal, que foi o depoimento que eu ouvi, uma pessoa que já teve, né, uma vivência comigo, e ela falou dessa questão, os professores, eu estava sempre muito preocupada com os alunos, e essa pessoa ela veio me falar o quanto esse meu trabalho tem feito diferença para os professores. Porque o professor, ele está ali, né, 30, 35 alunos e tendo que conseguir mediar aquilo tudo. E quando você está em um ambiente que não é em sala de aula, você já muda um pouco até o comportamento. Com certeza. Da criança. Ela está mais relaxada, ela não está condicionada àquela questão que a gente tem que condicionar algumas regras de sala de aula. Então, às vezes, aquele aluno que você achava que ele era, né, não conseguia se socializar muito, tudo isso é uma questão de será que o que está sendo dado em sala de aula tem despertado realmente? E essa oportunidade das saídas de campo é onde você conhece o aluno por inteiro, porque os professores conhecem o comportamento em sala de aula, né, a facilidade ou dificuldade no aprendizado, e a gente em campo, a gente tem aquela oportunidade de ver o natural daquela criança. Isso mesmo. Entendeu? Então tem muitas crianças que se revelam a ponto, né, de escolas ficarem assim: gente, nunca soube que ele dominava. Porque a gente sabe, tem que se seguir uma ementa, não dá para você dar atenção, mas às vezes quando você está em campo, né, com auxiliares, tem assuntos que faz aquela criança falar: nossa, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E muda completamente. Com certeza. Eu acho sim que se pudesse todas as escolas, pelo menos uma vez no mês, levar esses alunos a campo, a fazer esse trabalho que vocês condutores fazem, né? Que é um trabalho muito bonito. Inclusive, nós tivemos um bate-papo lá na fazenda, né? Quando você falou das abelhas, foi uma coisa incrível. São coisas que a gente não sabe, a gente não aprende na escola, não consegue aprender na escola, porque a escola ela tem um tempo para poder passar aquela instrução para o aluno e ela não pode se aprofundar em todas as matérias. Ali é praticamente uma pincelada que é dada em sala de aula, mas que tem certos assuntos que seria até importante se pudesse se aprofundar, como esse trabalho que vocês fazem muito bonito, que eu nunca tive um contato com pessoas assim, condutoras, que pudessem explanar, como você explana muito bem, sobre a natureza, a importância da preservação, a importância de você não tirar um determinado animal de um local para outro. Isso faz uma diferença muito grande. Eu nunca tive uma noção sobre isso. Poucas horinhas que nós tivemos lá, foi uma coisa incrível. Por isso a importância que eu tive, o cuidado, o carinho de te convidar para falar um pouquinho sobre isso, porque você do outro lado, professor, professora ou aluno que possa levar isso aí ao professor, é muito importante. Isso aí vai dar uma valorização muito maior ainda sobre o que é a nossa natureza, porque há essa necessidade, principalmente nos dias de hoje, de que o aluno, ou a pessoa que não seja aluno, mas que tenha vontade de conhecer, procurar saber um pouquinho mais para ver o quão rico é esse trabalho, o quanto a natureza ela é perfeita e alguns detalhes que nós não sabemos, né? Por isso a importância de se aprofundar mais sobre isso, né?
Nossa, Bob, tô assim, ó, emocionada. Tá aqui já era uma emoção ouvir isso, então, né? Sou muito grata por você ter se sentido tocado por algo tão natural, né? Tem gente que fala, eu falo assim, gente, é você se sentir parte, né, da natureza. Verdade. É a pertença que você falou. É o pertencimento. Né, eu acho que já dá para notar, eu tenho assim, né, eu desenvolvo alguns trabalhos com os indígenas, porque aqui na cidade a gente tem essa felicidade. Nós temos esse privilégio, Maricá, tem tantas coisas boas. Não, Maricá eu acho que deveria ter o slogan assim, Maricá pedagógico. Porque tudo Maricá é um campo de ensinamento para tudo. Quando você falou agora, e é algo muito importante, que a gente até começou a comentar sobre as melipones de uma forma tão simples por causa da laranjeira, né? Que estava florida e estava aquele festival. Desculpa te interromper, mas ela tá falando da laranjeira. Vocês não têm noção do pé de laranja que eu conheci, eu nunca vi na minha vida. Aquele pé deve ter o quê? Uns 10 metros de altura, será? Poxa, Bob, é até bom. Menina, eu nunca vi aquilo na minha vida. Né? Ele tá ali disputando com a fazenda. Vamos ver quem faz aniversário primeiro. A beleza daquelas laranjas, a quantidade do suco daquela laranja. A laranja é caldo puro. Nunca chupei uma laranja na minha vida. É um monstro de laranja, gente. E olha quem tava lá fazendo aquele papel super importante, as melipones. Né? E tem muito isso que você falou. Às vezes, as pessoas não é assim, nem dizer por falta de conhecimento, a correria do dia a dia. Verdade. Hoje em dia a gente está vivendo uma mudança de era. Então a gente está passando, eu assim, tô assim impressionada com o estúdio de vocês. A tecnologia, ela é muito importante para o avanço de qualquer civilização. Mas eu acredito que às vezes a gente enfrenta alguns problemas por falta de equilíbrio. Né? Quando a gente fala de todas essas coisas que a gente tem visto, né, na natureza, não é natural, né? Não é porque está acontecendo com a natureza que é natural. O que está levando a isso? O desequilíbrio. Então, a falta de medida, ela gera esse tipo de coisas, né? Às vezes uma pessoa, né, vê um formigueiro e ela, não, eu tenho que acabar com esse formigueiro. Mas ela não percebe a importância da formiga no ambiente, né? Ela fala, é só formiga. Mas quem faz os veios, né, por baixo da terra, para que quando vem a chuva, essa água consiga penetrar os lençóis freáticos com mais facilidade? Então, às vezes, você acha que você só está matando formigas, mas você está o quê? Desequilibrando aquele ambiente. Aquilo vai refletir, inclusive, na produção de água, porque a água ela é produzida. A questão das abelhas, às vezes você... só até para falar, as melipônias, gente, a gente está falando de melipônias. As melipônias são as abelhas sem ferrão. São as que, né, fazem parte da natureza da forma mais natural possível. As abelhas, elas já vivem, né, no nosso planeta há bilhões de anos, né? Então são seres assim que eu digo que quase mágicos, porque eu falar de abelhas, se deixar eu até choro. Porque as abelhas, um dia a gente vai vir falar só sobre as abelhas, porque você não tem noção do que é a coletividade, né, de uma colmeia, onde cada uma ali nasce sabendo, como um formigueiro, nasce sabendo a sua função, nasce sabendo a sua importância para aquela função. Quando a gente vê a questão das melipônias, elas, né, são responsáveis por 85% ou até um pouco mais, né, de toda a produção de alimentos, principalmente da preservação das nossas florestas, porque são elas que, ao florir, né, das árvores, das plantas, das ervas, né, aquela necessidade dela pelo pólen, pelo néctar, elas, no se alimentar, ao pousar em outra, elas fazem a fecundação, então dali vai nascer um fruto, e desse fruto, se ele vem nos alimentar, nós nos favorecemos. Se ele é um fruto que vai alimentar, no caso a fauna, ela está favorecendo o equilíbrio, né, daquele habitat. Então as abelhas, elas são responsáveis assim por nossa existência hoje em dia.
né, quando a gente fala assim da questão da evolução, as abelhas elas têm um papel fundamental, porque foram as responsáveis, né, pela dispersão e multiplicação da maioria das primeiras plantas que surgiram. Então isso é muito magnífico. As abelhas elas têm formas de se comunicar entre elas que a gente não imagina se a gente não lançar esse olhar. Verdade. Tem as abelhas operárias que elas saem para fazer o reconhecimento da área e que quando elas voltam para a colmeia, através de uma dança, Bob, é algo impressionante, de uma dança dentro da colmeia, elas conseguem passar o caminho que elas vão percorrer, a direção que elas vão seguir, quanto tempo elas vão demorar. Então você vê um ser que às vezes passa perto da gente, tem gente que quer matar uma abelha. Meu Deus, se ela não voltar para aquela colmeia, ela pode trazer o desequilíbrio daquela colmeia. Existem abelhas, só para você ter noção, se a rainha por qualquer motivo ela morrer ali dentro, toda a colmeia morre, porque elas perdem aquele comando, porque elas nascem com a principal função: colher o pólen, trazer o que vira o própolis depois, tudo isso para a proteção da colmeia. E quando elas perdem o comando da abelha rainha, é como se a vida delas não fizesse mais aquele sentido. Então, a gente ignorar até esse conhecimento, né, desse ser que está aí, né, há tanto tempo, mantendo o seu papel, e às vezes a gente achando que não, nós levamos esse desequilíbrio, né, não preservando as árvores, não preservando e não cultivando essa questão, né, de temos que ter muitas flores, porque quando você, às vezes você está na sua casa, você está naquela sua área, você não tem um verde, você coloca uma planta que ela vai florir, né, tem gente que fala, gente, eu não vejo borboleta há muito tempo. Você tem flores? Né? Você quer borboleta? Cultive flores, né? E isso é muito natural. Então, a questão das melipônias é isso. Eu sou realmente muito apaixonada por valorizar a minha existência através de toda essa evolução delas, toda dessa persistência. E são altamente ameaçadas de forma que a gente não imagina. É o desmatamento, é o incêndio. Então são vários N fatores. coisas. Tem um padre católico que ele já faleceu. Eu lembro que uma vez ele falou assim: Deus perdoa, a natureza cobra, não tem perdão. Então você observa que hoje, olha como que a natureza está cobrando, né? Tudo que foi retirado dela, ela está cobrando. E aí vem essas tempestades, essas enchentes, por quê? Tanto asfalto, né? Muita coisa. Ninguém quer mais uma estradinha de chão, né? Então aí você vai impermeabilizando as vias. Tem as principais, tudo bem, mas tem algumas que às vezes nem tem necessidade, mas precisa também de uma manutenção para que as pessoas possam, né, trafegar de uma maneira adequada. Mas é necessário, você que tem uma casa, por exemplo, não há necessidade de você concretar o seu quintal. Você pode trabalhar com as pedras sextavadas, que ela permite que a água da chuva penetre no solo, você não vai reter aquela água no seu quintal. Quantas vezes, às vezes, a pessoa está aí com o quintal todo alagado? Porque não tem nenhum lugar para água escoar. Não tem lugar para... Aí a gente já tirou as formigas dali, que faziam os veios para o lençol freático. Ainda vem a questão da impermeabilização do solo. E depois a gente se questiona, nossa, meu Deus, por que tanto... né? Quando somos nós que estamos causando todo esse desequilíbrio. Qual é a melhor maneira de auxiliar para diminuir esse impacto, né, que nós causamos na cadeia natural? O que você acha que pode ser feito? Principalmente isso que você falou, entender aonde, porque às vezes as pessoas cobram muito só do poder público. Verdade. Né? Por que não fizeram não sei o que no bueiro? Por que não fizeram a dragagem? Mas esquece de olhar, e o meu papel eu fiz? Será que eu coloquei no lixo no dia certo? Ou será que eu coloquei a hora que foi conveniente, eu botei, passou do meu portão, eu não quero mais saber se veio um bicho, se rasgou, se entupiu o bueiro, né? Eu não tenho borboletas na minha casa, será que eu tenho flores? Meu quintal alaga. Então, são fatores que, se nós não estivermos antenados
que muitas das vezes nós somos os maiores causadores desse desequilíbrio, a gente não vai avançar. Não adianta querer cobrar do poder público, como a questão das melipônias. Eu moro em Maricá há 20 anos e eu fico assim muito feliz de ver que Maricá está avançando na questão da agroecologia, na questão realmente até da valorização desse tipo de trabalho. Na fazenda eu desenvolvo um trabalho voluntariado, que é bem difícil porque os custos são altos, mas eu me ofereço na trilha e a fazenda, por um certo tempo, né, sempre abriu as portas para que a gente pudesse atender, porque é dessa forma que a gente vai, o literal, plantando a sementinha. E nós plantamos a sementinha porque acreditamos naquele terreno fértil, principalmente quando é uma criança, porque ela está ali aberta, né, pro conhecimento, ela vai ser moldada por aquilo que nós passamos. Então, se nós ficamos sem admitir as nossas falhas e repassando para eles tudo aquilo que a gente faz às vezes de errado, sabe que faz e ainda tenta repassar. Então, tá sempre atento a todas essas campanhas que acontecem. Hoje em dia a gente vê muito curso gratuito, principalmente na área das melipônias, porque a gente sabe que se a gente perder as abelhas... Esses dias eu até republiquei um post muito engraçado, que era uma abelha falando, se eu for extinta, você vai primeiro. Né? Mas é a pura verdade. Até chegar a esse ponto que elas foram extintas, nós já fomos extintos. Com certeza. Uma mudança que a gente tem que ter muito rapidamente, porque muitos estudiosos já dizem que nós passamos do ponto do não retorno. Eu tive uma oportunidade de estar em um evento e dar uma lembrança para o Ailton Krenak. E depois eu me senti muito mal, porque sempre no meu material de trabalho eu digo que, né, bem-vindo ao Antropoceno, que é o período que marca, né, o homem no planeta Terra. Só que o ruim é que nós estamos deixando marcas que, diferente do que foram, né, da era dos dinossauros, de todos esses períodos, as nossas marcas que nós estamos deixando estão sendo muito cruéis. A questão do microplástico, que já tomou os oceanos, mas enquanto você fala de oceano, tem muita gente, não, mas eu não vou nem à praia. Esquece que os frutos do mar, os peixes, tudo que ele se alimenta vem de lá. Agora a gente já vê, né, casos de demência com os estudos comprovando que o microplástico ele já está sendo achado, né, no cérebro, de forma que aquela mesma ilha que se formou no oceano com microplásticos e foi formando, e hoje em dia já é um organismo, a gente agora ignorou sofre as tanto consequências. E agora a gente está fazendo isso com a gente. Ou seja, é microplástico aparecendo no leite materno, é microplástico agora, né, nas questões neurais. E infelizmente, né, eu penso assim, tem um ditado que quem não vai por amor vai pela dor. É verdade. Quando você ainda tem a oportunidade de, mesmo pela dor, ter um novo começo, isso ainda é positivo, mesmo que doa muito. Com certeza. Só que essa questão que os estudiosos estão levando de que nós já passamos do ponto de não retorno é preocupante. E aí essa lembrança que eu dei para a Ailton Krenak, ela tinha uma frase, né? Foi até, eu tenho uma amiga que eu acho que já teve com você, a Simone da Gaia, ela desenvolve um trabalho muito bonito, né, da compostagem. Então ela também desenvolve junto com Caminhos e Fazendas esse trabalho. E eu peguei o substrato, né, que ela prepara e dei de presente, né, como um solo de Maricá, e tinha. Alguns dias depois, é claro que não foi para mim, porque eu imagino que ele ouça isso de muita gente, mas eu li uma matéria dele dizendo que a gente tinha que parar com esse sentimento do antropoceno da forma que a gente tem, tipo assim, acabou, já era. Não. A semente tem que continuar sendo plantada. Verdade. A gente tem que acreditar que a gente vai poder reverter isso. Com certeza. Depende de nós. Depende única e exclusivamente de nós. É abrir o nosso coração para outros, né, para outros valores. A gente está em um momento que a gente tem que ver que o principal valor que nós temos é a nossa natureza. Com certeza. A nossa natureza humana, a nossa natureza como biomas, né? Tantos biomas que nós temos, o entendimento de que nós temos que respeitar os ecossistemas.
Porque às vezes pode vir de uma boa ação. Eu quero, né? Não, eu vou lá no Parque da Tiririca e essa minha planta é tão linda, eu vou levá-la lá pro parque. Às vezes você está levando um desequilíbrio, porque você está levando uma planta invasora. Se ela, além de invasora, ela for exótica, ela coloca em risco toda aquela vegetação, né? Às vezes um animal, você comprou um animal, o animalzinho não está muito bem, você quis transformar um animal que não era pet em pet. Não deu certo, eu vou botar ele na natureza. Que natureza é essa? Cada um tem a sua natureza. Então eu acho que o que nós temos que abrir o nosso coração é ter esse olhar de respeitar a natureza, né, das florestas, da natureza do ser humano. Nós não somos iguais das mesmas formas, né? Que numa natureza você vê diversas espécies de fauna, de flora, a própria geologia, nenhuma pedra é igual a outra. Então eu acho que falta isso, a gente enxergar cada um como um indivíduo a ser respeitado e principalmente acreditar que a gente ainda pode plantar essas sementes. Dá tempo. Ainda há tempo. E seguir sempre num caminho do bem. Amém. Porque é assim que a gente vai perpetuar a nossa espécie. Com certeza. Fala pra gente aí, quem quiser te seguir, quiser saber um pouquinho mais, como que pode fazer? Fica à vontade, as câmeras são suas. Para suas considerações finais. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, né, tendo essa oportunidade para a gente passar esse olhar, né, que é tão simples. Como eu falei, né, eu desenvolvo atividades com os indígenas e isso me fez voltar muito a essa questão do ser natural, né, porque muitas pessoas na época da colonização imaginavam os indígenas como quem não tinha conhecimento, quase como selvagens. E depois foi se descobrir tanta coisa, porque o que eles guardam, o que eles conseguiram guardar, mesmo depois de tanto tempo, tanto conhecimento. E hoje a própria ciência, né, em várias áreas admite isso, na astronomia, na fitoterapia. O que hoje a gente se vislumbra para eles há mais de 9.000, 10.000 anos é natural. Por quê? Se até perguntar para o indígena, né, o que é a natureza, eles ficam até meio assim... Porque a natureza somos nós, né? Cada um de nós é a natureza. E isso eles não perdem, isso é muito enriquecedor. Eles sabem que a coletividade, a importância da coletividade, a importância do respeito a cada folha que está ali. O natural, ele é importante em todas as áreas. Então, quem quiser ter essas vivências, tanto na área ambiental, Caminhos Darwin, APA Maricá, Resex Itaipu, nos patrimoniais, Museu de Arqueologia, tudo bem que aí já é lá em Itaipu, mas em Maricá a gente tem muita coisa, como a própria Fazenda Itaucaia, as aldeias, que nós temos esse privilégio, né, Bob, de estar numa cidade onde temos 2 aldeias, que a gente faz essa troca, né, tão rica que eles têm, e hoje em dia a gente consegue, mesmo às vezes eles só falando Guarani, a gente consegue fazer essa troca. É só me seguir, Caminhos e Fazendas Pedagógicos, né, no Instagram, no Facebook também, mas temporariamente eu não estou conseguindo dar atenção aos 2, mas no Instagram, Caminhos e Fazendas Pedagógicos, dá uma curtida, dá uma compartilhada, e é sempre assim, tudo que tem de legal que a gente vai fazendo nas trilhas, todos os olhares que são despertados e às vezes nos surpreende, isso vai para lá para que a gente possa dividir assim com o máximo de pessoas possíveis. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Recebe aqui um certificado de participação. Obrigado pelo seu carinho. Gente, eu só tenho a agradecer a todos os amigos, porque na vida a gente é assim, a gente caminha, mas não caminha sozinho, né, Bob? Verdade. Então, foi esse caminhar, né, com muitos amigos do instituto que eu faço parte, os amigos, como eu falei, da Simone e da Gaia, e todos os outros que alimentam o meu trabalho, e eu tenho muito prazer em passar, né, através dos estudos de todos esses parceiros, para todos que fazem essa vivência comigo. E eu quero agradecer também a vocês que estão nos acompanhando, lembrando, para fazer parte de vocês, como nós estamos fazendo, né, curte, compartilha, para que a gente possa mudar um pouquinho mais esse mundo em que vivemos. Quero agradecer também a Prefeitura de Maricá pelo espaço, a Codemar e Ceitim,
Porque é como eu sempre digo, né? A nossa cidade ela é maravilhosa, a nossa prefeitura procura sempre fazer alguma coisa por todos nós, né? Porque a gente possa procurar um pouquinho mais e ficar a par do que as coisas que estão acontecendo na nossa cidade, as oportunidades, cursos e tudo, porque tem alguma coisa para você, com certeza. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa.